Bem-vindos ao meu canal. Olá pessoal, meu nome é Tadeu, e o canal Chess Mais é um espaço dedicado a compartilhar conhecimentos sobre xadrez e estratégias básicas. Se você gosta de conteúdos relacionados ao xadrez, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Neste vídeo, como informado no vídeo anterior, vamos dar continuidade à série de mates elementares básicos e vamos abordar o mate elementar de rei e dois bispos contra rei. E vamos deixar de catrevagem e vamos direto ao assunto. A princípio, o movimento é das peças brancas e no tabuleiro temos as seguintes posições. O bispo das peças brancas está em A2, o segundo bispo está em G1, e o rei das peças brancas em E1, o rei das peças pretas está em E8. Um mate de rei e dois bispos contra rei tem uma particularidade, é que se tratando dos bispos, os mesmos têm a capacidade de fechar as diagonais, e encontrando-se em casas abertas, e trabalhando em conjunto, cobrem grandes diagonais formando uma barreira eficiente. E adicionando o rei à manobra, temos material suficiente para alcançar a vitória. Assim sendo, a estratégia que iremos adotar é de ocupar as casas centrais do tabuleiro, e posteriormente, iremos limitar passo a passo as casas de fuga do rei adversário. E também incluiremos no plano empurrarmos o rei adversário para um dos cantos do tabuleiro e aplicarmos o mate. Então, como é a vez das peças brancas fazerem o seu lance, move o bispo para C5. Esse movimento não é um movimento aleatório, foi feito com base na posição do bispo em A2, e como podemos observar, forma uma grande barreira, que limita o rei adversário na ala da dama. As peças pretas, com a clara intenção de não facilitar, movem o rei para D7, e avançam em direção às casas centrais do tabuleiro, procurando abrir mais casas para sua fuga. As peças brancas não vão permitir que o rei adversário fuja do cerco, então movendo o bispo para D5, forma outra barreira, e impedem o avanço do rei adversário, e os bispos ocupam as casas centrais do tabuleiro, onde aumentam muito suas ações. O rei adversário se move para E8. As peças brancas começam a providenciar a proteção dos bispos e se movem em direção às casas centrais, lançando o rei para D2. O rei, devido à sua posição, vai resistir ao máximo em se dirigir para o canto do tabuleiro, o qual é nosso objetivo principal. E move seu rei para a casa D7. E continuamos a manobrar o rei das peças brancas, e aproximando o rei das casas centrais, movemos para D3, e fazem mais um lance em direção ao centro do tabuleiro. Rei para C8, o adversário está totalmente estrangulado, e conta com poucas opções de movimento. O rei atinge as casas centrais, movendo para D4. O rei, sem muitas opções, faz o seu movimento para D7. Rei para E4, ocupando a casa central do tabuleiro. Rei para E8, bispo para C4, pois vai iniciar o procedimento de encaminhar o rei adversário para a ala da dama, mais precisamente para a casa 8. Então o rei se move para D7, pois seu espaço está limitado, e quer se manter fora da oitava linha. O rei faz o movimento para D5, invadindo a quinta linha, e atravessa a fronteira das peças pretas, e ainda protege a casa E6. Se o bispo sai de sua posição antes do rei, a casa E6 ficaria desprotegida, e permitiria uma casa de escape para o rei adversário. O rei adversário vai para C7, tentando escapar da oitava linha, e resistindo um pouco mais, antes de ser empurrado para a oitava linha do tabuleiro. Bispo B5, e mais uma parte do cerco se fecha. Rei D8, e ocupa a oitava linha do tabuleiro, onde devemos mantê-lo a todo custo, e não deixar o rei escapar. Rei D6, e o cerco se fecha ainda mais. Rei C8,
é o único movimento legal possível. Rei C6, impondo a oposição ao rei adversário. Rei D8, rei B6, e fecha a casa E8. Então o rei é forçado a retornar para a casa C8, bispo ocupa a casa E7, e impede o retorno do rei para D8. Rei para B8, único movimento possível. Então o bispo A6, fecha a casa C8, rei A8, é o único movimento possível, e leva o cheque, com bispo B7, rei B8, única casa disponível. As peças brancas atingem seus objetivos, e aplicam o cheque-mate com o bispo em D6. Devo lembrar que em casos de finais podem ocorrer empates, por tempo, que seria o empate teórico, ou por exceder 50 lances, ou por 3 repetições de lances. Temos o empate por afogamento do rei, e ainda o empate por insuficiência de material. Portanto, é de fundamental importância o conhecimento de como proceder e adotar a estratégia correta, e aplicá-la com a máxima precisão e eficiência possível. Vou dar um exemplo usando o 15º lance, onde o rei adversário move seu rei para 8, e o bispo aplica o cheque em B7. Na sequência, o rei adversário move o rei para B8, e no lance seguinte o bispo se move para D8, e o rei não tendo nenhum movimento legal. A partida é considerada empatada por afogamento do rei adversário. É óbvio que isso não vai acontecer com você, mas todo cuidado é pouco. E assim chegamos ao fim deste vídeo, onde estamos dando sequência à série sobre os mates elementares básicos. Espero que tenham gostado, e que essas informações ajudem a fortalecer ainda mais o seu conhecimento, nessa fase de fundamental importância nas suas partidas. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar ainda mais e trazer para vocês o mate elementar de rei, bispo e cavalo contra rei. Então, não percam! Se gostou do conteúdo, já deixe o like, deixe seus comentários, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum lance. E claro, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E o meu agradecimento especial aos professores e alunos das instituições de ensino público e privado, que adotaram o xadrez nas atividades escolares de seus alunos. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e bons estudos!